Quero pedir que essa espiritualidade maravilhosa me auxilie para que eu possa falar o que você pediu, que seja algo realmente proveitoso para todos nós. Bom, acho que para quem não me conhece, então eu me chamo Messênia, eu sou espírita, eu sempre costumo dizer desde os 18 anos, aprendiz de espírita a vida inteira, porque a gente está sempre aprendendo, né? Eu sou escritora, eu sou psicoterapeuta holística e eu trabalho no Grupo Espírita André Luiz, que a nossa sigla é GEAL. E estou aqui hoje para tentar falar alguma coisa de bom sobre depressão. Eu fiquei pensando muito sobre o tema. É tão interessante que eu sempre fico naquela, né? Me aparecem 1 milhão de ideias, 1 milhão de sugestões, e eu sempre fico pensando, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? E de repente tem uma coisa que fixa na minha cabeça, que eu acho que é a inspiração do alto, né? E fala, você vai falar disso aqui. E esse tema está martelando na minha cabeça há alguns dias. Inclusive, eu falei muito sobre isso no domingo no nosso estudo do Livro dos Médicos. Então, eu quero falar sobre a depressão. Eu vou começar com uma pergunta. Alguém aqui sofre de depressão e tem coragem de levantar a mão aqui e dizer que sofre? Mas diagnosticado pelo médico? Entrei nessa. O que acontece hoje em dia? Depressão virou uma certa moda, o termo, a palavra, né? Então, todo mundo, na primeira tristeza, no primeiro obstáculo, na primeira situação que surge na nossa vida, a gente fala assim, eu estou deprimida, eu estou depressiva, eu estou muito triste, eu acho que eu estou deprimida, eu acho que eu preciso de um psiquiatra, de um psicólogo, de um ritual xamânico para me libertar da depressão, ou sei lá eu o quê. Ficou uma coisa assim muito comum as pessoas se autodiagnosticarem como depressão, como depressivas, né? Então, às vezes a pessoa não vai ao médico, às vezes a pessoa não passa por nenhum psiquiatra, psicólogo, terapeuta, padre, o que quer que seja, e a pessoa mesmo vira e fala assim, eu tenho depressão. Porque a gente assiste programas de televisão que falam sobre isso, a gente lê notícias a todo instante falando sobre isso, a gente ouve falar que a depressão é o mal do século, porque no que acontece hoje em dia, as pessoas estão sofrendo as dores da alma, e que a depressão seria uma dor da alma maior do que as outras, ou que seria a que mais acomete as pessoas. Junto disso, a gente tem uma indústria farmacêutica milionária, que é muito fácil eu virar e falar assim, não, você tem razão, você está com depressão, toma esse remedinho que tudo vai ficar bem. Né? Não estou aqui dizendo para ninguém tomar remédio e não estou aqui dizendo que ninguém que foi diagnosticado depressivo pelo médico não está com depressão. Estou apenas afirmando que é um fenômeno mundial a depressão e os medicamentos antidepressivos. E o vício aos medicamentos antidepressivos, que é o vício aos medicamentos controlados. Tanto que no Brasil não se tem estatística do número de pessoas viciadas em medicamentos controlados, de tão alto que é esse número. Tá? Bom, em 2014 eu participei de um seminário com um psiquiatra. Eu não consegui achar as minhas anotações para eu achar o nome dele. E ele esclareceu sobre a questão do diagnóstico da depressão. Ele falou o seguinte, que para a pessoa realmente falar eu estou deprimida, ou para um médico realmente dizer essa pessoa está deprimida, ela precisa ter vários sintomas em conjunto. E 2 deles são imprescindíveis. Um é o humor ou estado depressivo, que significa o quê? A pessoa se sentir deprimido a maior parte do tempo. A pessoa se sentir mal, para baixo, a maior parte do tempo.
2, eles chamam de anedônia. Vulgarmente a gente chama de apatia. Interesse diminuído e perda de prazer para as atividades de rotina, ou seja, do dia a dia. Então, esses 2 sintomas são obrigatórios que a pessoa tenha. Além deles, a pessoa tem que ter mais 4 ou 6 que estão naquela lista DSM-4, que é sobre as doenças, é uma lista médica, eu nem entendo direito sobre essa lista, mas eu fui procurar para saber, para poder falar a respeito. E aí, alguns desses sintomas são sensação de inutilidade. Então, a pessoa, além dos 2 primeiros, ela se sente o tempo inteiro inútil. Culpa excessiva, fadiga, cansaço, perda de energia, exaustão, distúrbios do sono. Ou a pessoa tem insônia, que ela não consegue dormir, ou ela acorda demais e perde o sono. Ou a pessoa tem hipersônia, que é o quê? Aquele sono que a gente fala que é o sono da morte. A pessoa não consegue acordar. A pessoa quer dormir o dia inteiro. Problemas psicomotores. O que é isso? Agitação ou retardo. Então, a pessoa tem dificuldade com os movimentos mais simples, como pegar uma caneta, pegar alguma coisa que caiu do chão, dar alguns passos. A pessoa às vezes se sente tontura ou qualquer coisa do gênero. Perda ou ganho significativo de peso na ausência de regime alimentar. Então, ou a pessoa não come ou ela come em excesso. E sem que ela tivesse se programado para fazer isso. Ou ela come compulsivamente, come por ansiedade, para preencher um vazio, ou ela não sente fome em hipótese alguma, ela passa o dia inteirinho sem comer, come por obrigação, tá? Ideias recorrentes de morte ou suicídio. A pessoa pensa o tempo inteiro assim, mas se eu me matar, tudo vai ficar bem. Eu vou fazer um parênteses aqui antes de eu continuar. Para quem alguma vez na vida já teve alguma ideia, algum pensamento suicida, eu recomendo que leiam ou ouçam, porque tem no YouTube para ser ouvido, o audiobook do Memórias de um Suicida. Ele é mais gostoso de ouvir do que ler, porque ler ele é dessa grossura, a maioria das pessoas hoje em dia não gostam de ler. Mas tem para ouvir no YouTube, Memórias de um Suicida, que é da Ivone Amaral Pereira. E se eu não me engano, quem na verdade escreveu esse livro foi Camilo Castelo Branco com outro nome, né? É o que dizem. Então ele, acho que é Casimiro ou alguma coisa. Bom, para quem lê esse livro, ou quem ouvir esse livro, vai ver que todos os suicidas, em determinado momento, perguntaram para os seus orientadores, depois que eles foram socorridos, quando que aquele tormento, aquela dor que eu sentia ia passar? E para todos eles a resposta foi, dali pouco tempo, dali 1 mês, 2 meses, ou seja, era um período curtíssimo de tempo que os problemas iam começar a se encaixar e a pessoa não precisaria ter cometido suicídio. Tá? Então, se alguém algum dia teve alguma ideia de suicídio, eu sugiro que leiam. Se alguém sabe de alguém que tem esse tipo de problema, eu sugiro que peça para essa pessoa ler ou que passe o audiobook, o audiolivro que tem no YouTube para a pessoa ouvir, tá? Sobre essa questão. Vamos voltar, tá? Olha só. Esse humor depressivo é o quê? Humor para baixo, tristeza, angústia, sensação de vazio. A pessoa pode ter também outros sintomas: irritabilidade, desespero, ou com nenhuma capacidade de sentir prazer e alegria na vida. Então, tudo que levaria a pessoa a falar, ai que bom, ai que legal, ai que gostoso, a pessoa não consegue. Cansaço mais fácil, que eu falei, né? Desânimo, falta de energia mental também, às vezes a pessoa não consegue concatenar as ideias, não consegue fixar. Falta de concentração, lentidão de raciocínio, memória ruim, falta de vontade, falta de iniciativa e interesse. Na questão dos pensamentos que eu falei agora, pensamentos negativos, pessimismo, ideias de doença,
Às vezes a pessoa, não que ela seja hipocondríaca, que é aquela pessoa que acha que está o tempo inteiro com doença, mas às vezes é um sintoma da depressão. A pessoa começa a achar que ela tem um monte de doença física. Sentimento de culpa, de fracasso, falta de sentido na vida, interpretação distorcida e negativa do presente de fatos ocorridos no passado. Então, tudo que acontece na vida da pessoa, a pessoa interpreta de uma forma negativa, de uma forma para que ela seja ofendida, de uma forma para que ela seja vítima da situação, para que ela possa utilizar aquilo para sofrer. Tá? Ela nunca pensa, aquilo aconteceu ou por acaso, ou porque tinha que acontecer, ou porque eu merecia que acontecesse, ou por qualquer outra razão que não tem nada a ver comigo. O ego da pessoa está inflamado e ela acha que ela precisa sofrer. Tá? Redução da libido, geralmente é nulidade da libido. O que é isso? É a vontade ou o desejo sexual entre os casais, tá? Que é uma coisa perfeitamente normal quando você é casado, quando você tem um relacionamento concreto. As pessoas, nesses casos, costumam perder totalmente o desejo pela outra pessoa. Quando a pessoa dorme também, ela não sente que ela repousou, ela acorda cansada. Dores, a pessoa costuma ter muitas dores, tá? Dor de cabeça, dor nas costas, dor no pescoço, nos ombros, problemas gastrointestinais, alterações menstruais, queda de cabelo. E quando a pessoa está num estágio muito grave da depressão, ela chega a ter alucinações e delírios, tá? Então vocês veem que tudo isso que eu estou falando é algo sério, né? Não é simplesmente uma indisposição qualquer que a gente pode virar e falar assim, eu estou deprimida, eu estou depressiva, eu estou com depressão. Né? Geralmente a pessoa sente uma leve tristeza ou uma melancolia e fala assim, eu estou deprimida, eu estou com depressão. Primeiro que quando a gente fala, a gente atrai, vocês já estudaram a lei de ação e reação, vocês sabem que tudo é energia, vocês sabem que a gente atrai as coisas do universo. Tá? Então, se você ficar falando demais, eu estou deprimida, eu estou deprimida, eu estou deprimida, é capaz que você vai acabar ficando deprimida, porque você está pedindo isso para o universo, está pedindo que isso aconteça com você. E segundo, a pessoa não está depressiva. Ela está apenas com uma tristezinha, uma indisposiçãozinha, um cansacinho, que são coisas que vão passar no dia a dia. Talvez se a pessoa fizer uma prece, levar os pensamentos, passa na hora. Talvez a pessoa tenha um outro problema físico mais fácil de resolver do que uma depressão. E muitas vezes o que a gente sente é a melancolia. E aí, se alguém tiver com o evangelho, tá? No capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, no item 25, fala sobre a melancolia. E aí eu vou ler para vocês. Sabeis por que uma certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade no corpo, que lhe serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas, ao ver que não consegue, cai em desânimo e o corpo sofre uma influência com o enfraquecimento, o abatimento e uma espécie de indiferença que se apoderam de vós e julgai-vos infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Esses desejos a uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não a procureis aqui na terra. Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão,
E não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos, investindo contra vós, sede fortes e corajosos para o suportar. Enfrentai-os corajosamente, são de curta duração e devem vos conduzir para perto dos amigos, por quem chorais, que se alegrarão com vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. Isso, está no Evangelho, é a melancolia. Agora eu pergunto, mais uma vez, quem daqui nunca se sentiu melancólico? A melancolia é normal, é comum, não afeta a nossa saúde física, não afeta a nossa saúde mental, não temos que tomar medicamentos para a melancolia, não temos que nos submetermos a tratamentos estranhos para a melancolia. Temos que aprender a lidar com ela. Temos que ter fé e entender o que está falando aqui. E melancolia é diferente de depressão. Deu para vocês perceberem a diferença? A depressão, que eu citei antes, vários sintomas, eu expliquei antes, ela tem o quê? É uma coisa muito mais grave do que a melancolia. Então, muitas vezes, nós nos sentimos melancólicos e não depressivos, e não deprimidos. E nós temos que lembrar sempre disso, até antes da gente falar, para que a gente não fique atraindo coisas ruins para a gente. Então, eu vou falar pedacinho por pedacinho dessa parte da melancolia, e nós vamos discutir um pedacinho por pedacinho. Então, olha só. Sabeis porque uma certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. Então, a cada tanto tempo, é natural que uma certa tristeza se apodere dos nossos corações, dos nossos sentimentos, e faça com que nós acreditemos que a vida anda amarga. Isso é perfeitamente natural a cada tanto tempo acontecer isso. Tá? O que isso acontece por quê? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e no corpo, que serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Agora nós vamos pegar num momento, né, uma questãozinha, como que eu posso dizer? Complicadinha, vamos lá. Olha como que Deus é bom conosco, tá? A gente vem para a Terra para nós nos melhorarmos como seres humanos, para nós evoluirmos. A gente vem para a Terra para a gente crescer como pessoas. A gente vem para a Terra para a gente quitar alguns débitos do passado. A gente vem para a Terra para a gente aprender. A gente vem para a Terra para a gente, tipo assim, nos colocarmos à prova do que nós aprendemos na espiritualidade. E a gente vem para a Terra para lidar com pessoas, para aprender a amar os nossos inimigos também, que foi uma coisa que Jesus nos ensinou. Tá? Que às vezes, se a gente estivesse no plano astral, vendo aquela pessoa e relembrando o que aquela pessoa fez conosco, nós não conseguiríamos amar aos nossos inimigos como a gente pode fazer aqui. Mas Deus é tão bom conosco que a gente vem para a Terra, só que a gente passa 2/3 do tempo apenas aqui. E 1/3 a gente passa lá. Então, todos os dias nós temos a oportunidade de nos reencontrarmos com quem a gente realmente ama, com quem realmente cuida de nós, com nossos anjos protetores, com as pessoas que nos foram queridas, com a nossa verdadeira família, que é espiritual. Nós temos oportunidade todos os dias de aprendermos. Que horas que a gente faz isso? Enquanto a gente dorme. Teoricamente, 8 horas do dia, que é 1/3 do dia, é reservado para nós passarmos aonde? No que eles chamam de erraticidade. Para nós passarmos aonde? No outro plano, que na verdade é onde a vida é real.
né? Aqui é só um estágio. É lá que realmente tudo acontece. Então, mesmo nós sendo, entre aspas, obrigados a ficar nessa prisão que é essa encarnação, mesmo quando a gente sofre, mesmo quando a gente tem esse anseio de libertação, esse vazio que não preenche, a gente tem 1/3 do dia para preencher tudo isso, que é o momento do sono. Que quando a gente dorme, nosso espírito se desdobra, é o termo que a gente usa, né? Que ele sai do nosso corpo e ele vai se encontrar com seus verdadeiros afins. Nossa, agora complicou mais. Porque, peraí, agora eu vou fazer uma pausa. Alguém aqui se prepara para esse momento? Alguém lembra de antes de dormir fazer uma prece? Por exemplo, aquela do Evangelho, no capítulo 28, que chama Na Hora de Dormir, que é uma prece de 3 linhazinhas. Alguém lembra de fazer um Pai Nosso antes de dormir? Ou alguém lembra de falar pelo menos assim: benfeitores espirituais, me acompanhem enquanto eu me desdobro. Façam com que eu faça o bem. Me livrem do mal. Qualquer coisa assim. Uma palavrinha que seja. Alguém lembra de fazer isso antes de dormir? Aí nós vamos nos encontrar com os nossos afins. Quem são os nossos afins? Agora que são elas, hein? Então, por exemplo, se eu gosto de tomar uma bebidinha, ao invés de eu encontrar com as pessoas que me fazem bem, com as pessoas que me amam, eu vou me encontrar com quem à noite? Com quem tá bebendo. Eu vou seguir o pessoal, eu vou vampirizar outras pessoas que estão, outros encarnados que estão bebendo, para eu poder sentir as emanações do álcool. Se eu gosto de fumar, eu vou fazer o quê? Igualzinho, vou fumar enquanto eu durmo. Se eu gosto de ter práticas indecorosas, vamos falar dessa forma, eu vou fazer o quê enquanto eu durmo? Que lugar que eu vou frequentar? Se eu gosto de comprar compulsivamente, para onde eu vou na hora que eu durmo? Para o shopping. Existe um livro que conta o que acontece nos shoppings no momento que as pessoas estão dormindo, no plano espiritual do shopping. Entendeu? Que eles ficam até com musiquinha chamando as pessoas para irem. Então, quer dizer, se eu não me preparo para esse momento que eu teria para me restabelecer, que eu teria para eu me recuperar, que eu teria para eu reencontrar os meus entes queridos, que eu teria para eu ficar bem no dia seguinte, no outro, e no outro, no outro, eu vou vagar com os meus afins. Com quem? Geralmente com os defeitos que eu ainda não consegui controlar, com os meus vícios morais que eu ainda não consegui superar. Eu gosto de fazer uma fofoquinha. O que eu vou fazer enquanto eu estou dormindo? Vou me juntar numa roda com um monte de gente ficar fofocando da vida alheia. No dia seguinte eu acordo com aquilo na cabeça e começo a criar mais intriga com o vizinho, com a cunhada, com a sogra, melhor de tudo para isso, né? Então, no dia seguinte, a minha cabeça tá polvorosa para eu criar intriga com os outros, porque eu passei a noite inteira fofocando. Então, quer dizer, eu não aproveitei a maravilha que Deus nos deu, desse 1/3 do nosso período, a gente poder passar lá. Desse 1/3 do nosso dia, a gente poder estar com as pessoas que a gente ama, a gente está se recuperando, a gente está se restabelecendo. Eu não aproveitei para o bem. O que acontece na hora que eu volto para o corpo? Eu me sinto desanimada, eu me sinto presa, eu me sinto sem liberdade, eu sinto aquele vazio enorme, eu sinto a melancolia. E algumas vezes, se eu não consigo tratar isso, pode até virar uma depressão. Vamos lá. Mas ao ver que não conseguimos o que? Essa liberdade, cai em desânimo e o corpo sofre uma influência com o enfraquecimento, o abatimento e uma espécie de indiferença que se apoderam de vós e julgai-vos infelizes. Então, quer dizer, eu não aproveitei bem o momento que eu tenho fora do meu corpo físico. Eu estou de volta aqui
E só tô num círculo vicioso, tá? No dia a dia eu não me sinto bem, no dia a dia eu quero uma ansiedade, eu sinto um vazio que eu não consigo preencher. No dia a dia eu vivo os meus vícios morais, à noite também. Aí eu começo a ficar o quê? Abatida, enfraquecida, indiferente com as coisas da vida, especialmente com os valores morais, que é o que mais acontece hoje em dia. Então ninguém mais dá valor no que se deveria dar, né? E a gente se julga infelizes. Nós nos julgamos os coitadinhos. Ó, pobre de mim, como eu sofro. Quem nunca pensou isso, né? Mas por que tudo acontece comigo? Mas por que eu me sinto tão triste? Porque só minha vida não dá certo? Porque só minha vida não vai para frente? A gente começa com uma lamentação, com uma vitimização e começa a ficar infeliz. Acreditar em mim, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Então, quando algum desses pensamentos passar por nossas cabeças, o que nós temos que fazer? Resistir com energia. Nós temos que ter a nossa vontade soberana. O nosso livre-arbítrio, que também foi dado por Deus, que a gente pode chamar de vontade soberana, tem que ser soberano, tem que estar acima de tudo isso. Tem que estar acima desses nossos vícios morais, tem que estar acima das influenciações negativas, tem que estar acima de tudo isso. Esses desejos a uma vida melhor são próprios dos espíritos de todos os homens, mas não a procureis aqui na terra. Então, eu acho assim, né? Quando isso acontece, a gente começa, como eu disse, com a vitimização. Por que tudo acontece comigo? Porque só comigo, ai, como eu sou coitadinha. Esse desejo de melhorar, esse desejo de ter a felicidade, esse desejo de uma vida melhor é de todos nós. Isso é porque nós somos centelha divina. Isso está nas nossas matrizes da alma, está gravado em nós, porque nós só temos um caminho, que é evoluir. A minha mãe costuma falar que a gente está numa fila indiana, né? Eu costumo falar que é uma escada em espiral e que ela é meio torta, assim. Então a gente vai subindo essa escada, de vez em quando tem a parte que ela tá meio para baixo, que parece que a gente não subiu, entendeu? E a gente vai subindo na evolução. Nós temos um desejo intrínseco, quer dizer que vem de dentro de nós de evoluirmos. Todos nós. Por isso que vem o descontentamento, porque a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe que nós estamos aqui para aprender, para pôr em prática o que aprendemos. E aí a gente fica descontente. E outra, onde nós procuramos essa vida melhor? Onde nós procuramos essa felicidade? Quando ele fala, não a procureis aqui na terra, é porque nós achamos que a felicidade é um material. E é o material desse momento, desse plano que estamos vivendo. Então, nós achamos que a felicidade é ter um carro novo, que a felicidade é ter uma casa maior, que a felicidade é ter uma televisão maior, que a felicidade é ter um banco maior, que a felicidade é ter uma roupa de marca. Nada disso aqui vai preencher esse vazio que a gente sente. Porque essa felicidade que a gente está buscando, essa melhoria que nós estamos buscando, é aqui dentro. E aí eu peço para que cada um de vocês reflita em alguma coisa que vocês já superaram nas suas vidas. E a felicidade que isso trouxe para cada um de vocês. Alguma dificuldade que vocês superaram e a felicidade que isso trouxe. Essa felicidade é insuperável. Essa felicidade, por exemplo, quando você consegue ajudar uma pessoa realmente, é insuperável, é uma felicidade que te preenche de uma tal forma que você não sente mais necessidade do restante. A felicidade quando nós nos superamos. Por exemplo, uma coisa simples, eu precisava correr e eu não conseguia correr e de repente eu consegui correr o tanto que eu precisava para passar no concurso lá atrás. Eu me superei naquela minha limitação, tá? É um exemplo besta, mas aquela felicidade não tem preço.
Vamos lá, eu sou cheia de fazer fofoca e de repente eu consigo me segurar a língua. E percebo que a hora que eu segurei a língua, eu evitei uma briga, eu evitei um problema maior. Essa felicidade de superação não tem preço. Então, nós estamos em busca do quê para preencher o nosso vazio? Da nossa superação, da nossa evolução e não de bens materiais. Por isso que a gente nunca está feliz. Porque a gente acha que se a gente comprar um sapato novo, nós vamos estar felizes. Quando, na verdade, a gente estaria feliz se a gente tivesse como comprar um sentimento novo. Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Quando ele fala neste momento, ele está se referindo ao momento do Evangelho, o momento que foi feito o Evangelho. E a cada momento que nós estudamos o Evangelho e tentamos interiorizar os ensinamentos de Jesus, é esse momento que Deus está enviando para nós espíritos bons, para nos instruirmos, para nos ensinar sobre a felicidade que é reservada a nós. Inclusive, em outro pedaço do Evangelho, ele fala que a felicidade não é deste mundo. Nenhum momento está dizendo que a gente não está aqui para sermos felizes, tá, gente? Não é isso. É que nós buscamos a felicidade incoerente. Nós buscamos a felicidade que se esvai. Nós buscamos a felicidade que é pó, que é matéria e que vai acabar. E não é isso que preenche ninguém, tá? Então, nós estamos em busca de uma felicidade que não é adequada. Aí ele fala, então, que a verdadeira felicidade não é deste mundo. E que se nós esperarmos pacientemente, vai chegar o momento do anjo da libertação, que vai nos ajudar a romper os laços que mantêm o nosso espírito cativo. Então, se a gente tiver paciência, vai chegar o momento em que nós vamos ser libertados das nossas provas, nós vamos passar de ano, tá? Vamos fazer a prova final da escola e vamos passar de ano. E aí nós vamos poder nos reencontrar com nossos verdadeiros familiares, com as pessoas que a gente realmente ama, com as pessoas que realmente amam a gente. A gente vai poder não se sentir mais preso, não se sentir mais nesse vazio. No momento certo. Cada um tem o seu. E isso vai se dar por meio do quê? Por meio dos anjos que Deus vai nos enviar. Por meio de espíritos benfeitores. Então, ninguém pode fazer o quê? Cometer o suicídio. Ninguém pode fazer o quê? Tirar a própria vida. Ninguém pode fazer o quê? Infringir a lei máxima de Deus, que é da preservação da vida. Esse corpo não é nosso, ele é emprestado a nós, para que a gente possa passar por essas tarefas, por essas atividades, por essas provinhas. Então, a gente não tem direito. Às vezes as pessoas falam, mas eu tenho direito sobre o meu próprio corpo. É uma expressão muito utilizada, né, que a gente vê nos filmes dos Estados Unidos. Não, não tem, porque esse corpo aqui é emprestado. Você tem que proteger essa embalagem ao máximo. Você tem que cuidar dessa embalagem ao máximo, porque foi emprestada por Deus para que a gente pudesse vir aqui nesse estágio e fazer as provinhas que a gente precisa e crescer. Lembrai-vos que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão. Deixa eu só apertar isso aqui. E nunca duvideis, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então, a todo instante, nós temos que lembrar que nós temos uma missão para ser cumprida aqui na terra. Espírita confunde muito o termo missão com os espíritos benfeitores missionários que vieram para auxiliar o planeta a evoluir, né? Missão, nesse sentido que eu estou dizendo, é uma obrigação, é uma responsabilidade, é uma tarefa que a gente tem que cumprir aqui na Terra, tá? Pode ser que não seja tão grandiosa quanto a desses espíritos benfeitores que vieram para ajudar o planeta a evoluir, a exemplo de Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e outros. Então, pode ser que a nossa tarefa aqui na Terra não seja algo tão grandioso,
E aí a gente se sente inútil, né? A gente fala, putz, mas eu não estou fazendo nada. Olha o que fala aqui. Nem que seja na dedicação à vossa família. Muitas vezes, a minha missão aqui na Terra é a dedicação à minha família. Muitas vezes, a minha missão aqui na Terra é cumprir o meu trabalho da melhor forma possível. Tem muito professor incontente, né? Professor é uma classe que costuma ser muito descontente. Eu não vou entrar no mérito se é merecido ou não esse descontentamento. Porque eu acho assim, todo mundo presta um concurso, o salário está lá no edital, você sabe o quanto você vai ganhar. Você se sujeitou a prestar aquele concurso e entrar porque você achou que aquele salário ia estar bom para você. Concordo que o professor deveria ser mais bem pago, mas a gente tem que lembrar disso. O professor costuma ficar muito descontente com as questões salariais. E aí, o que o professor faz? Começa a relaxar no seu dia a dia. Não, estou falando isso de uma forma geral, pelo amor de Deus, eu não sei se tem professoras aqui, não sei se tem professores aqui. Eu mesma dei aula há mais de 10 anos, tá? Então, eu estou falando de uma forma geral. O professor começa a ficar rabugento, descontente, etc., mas se esquece da missão primordial que é ser professor. É uma missão grandiosíssima você ensinar alguma coisa para alguém. É uma coisa que não tem tamanho. Você poder auxiliar alguém a descobrir algo, a se melhorar, a crescer como ser humano, não tem tamanho isso. Lógico, concordo, deveria ser muito mais bem pago do que todas as outras. Deveria ter um salário de mais de 25 mil por mês, porque é um cargo, é uma coisa muito valiosa. Só que a gente também tem que se comportar diante disso. Quando eu fui policial, eu tinha amigos que falavam assim: o policial ganha bem demais pelo tanto que não trabalha. Pelo tanto de gente que tem na corporação que não trabalha, está ganhando muito bem. Agora, se esse pessoal começar a fazer jus ao pouco que ganha, tem razão de pedir mais aumento. Eu também não vou entrar no mérito para não apanhar aqui, tá? Mas isso era uma frase que eu costumava ouvir. Não que eu reclamasse do salário, ou que eu reclamasse de qualquer coisa nesse sentido. Mas, assim, eu ouvia muito de amigos que eram os chamados vocacionados, que gostavam de ser policiais, reclamando dos outros que não faziam jus ao que deveriam estar fazendo. Né? E, com certeza, professores também devem pensar isso em relação aos outros amigos professores que também não fazem o que deveriam estar fazendo. Se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos investindo contra vós, sede fortes e corajosos para o suportar. Então, seja lá qual for a nossa tarefa, seja lá qual for a nossa missão, talvez a nossa missão seja ser dona de casa e cuidar da família. Talvez a nossa missão seja ser criador de cachorro, talvez a nossa missão seja ser varredor de rua, talvez a nossa missão seja ser professor, talvez a nossa missão seja, não sei, vai saber, ser açougueiro, ser... Tem um monte de coisas aí, todas as profissões são importantes e dignas, desde que se trabalhe para o bem, tá? Então, qualquer uma que seja a nossa tarefa, quando a gente estiver desempenhando, se vir até nós preocupações, pré-ocupações, é ocupar-se antecipadamente por algo, é uma coisa inútil, você está gastando energia com algo que não serve para nada, tá? Desgostos, nós temos que ser o quê? Fortes e corajosos para suportá-los. Nós temos essa condição dentro de nós de sermos fortes e corajosos, porque nós somos centelha divina. Jesus lá atrás disse: vós sois deuses. Tá? Enfrentai-os corajosamente. Enfrentai o quê? As preocupações e os desgostos. São de curta duração. Lembrem-se sempre, são de curta duração. A gente costuma pensar que 80, 100 anos numa existência carnal é uma eternidade. 80, 100 anos numa existência carnal
para quem já viveu milhares e milhares e milhares de anos e vai viver mais milhares e milhares e milhares de anos, não é nada. É assim, ó. Quem de vocês nunca pensou assim, nossa, eu tinha meu filho nasceu, era aquele pacotinho. Daí uns dias já estava andando, falando, agora já está com 12 anos, agora já está com 18 anos, agora já está casado, está tendo filhos, passou que eu não vi. Quem que tem filho e nunca pensou isso? Então aí os pais veem que passou 30, 40, 50 anos e que eles não perceberam que passou 30, 40, 50 anos. E aí eu pergunto, será que 80, 100 anos é muito tempo? Então, ó, passa assim. Por isso, enfreitai-os corajosamente, são de curta duração. E qualquer dessas nossas tarefas, mesmo quando vem algum desgosto, elas servem para nos conduzir para perto dos amigos por quem choramos. Que são quem? Os nossos amigos espirituais, que a gente poderia encontrar com eles todas as noites. Que se alegrarão com a nossa chegada entre eles e nos estenderão os braços para nos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. Ou seja, se nós formos capazes de cumprirmos a nossa tarefa com coragem, força, resignação e qualquer das outras coisas que estão ali no Evangelho, que fala em benevolência, doçura, etc. Se nós conseguirmos cumprir a nossa tarefa, sem debandarmos para a melancolia, sem debandarmos para a depressão, sem debandarmos para abandonar o barco ou para cometer o suicídio, nós vamos ser recebidos com muito amor por quem realmente nos ama. Isso não tem preço. E nós vamos sair dessa encarnação vitoriosos. Bom, o que acontece? De uma forma geral, tá? A depressão, a gente costuma deixar ela vir e tomar conta. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que sempre lembrar do que muitas vezes ela não é depressão, ela é melancolia. E a melancolia eu acabei de explicar como que nós vamos lidar com ela. Agora, para quem realmente for diagnosticado com depressão, a gente tem inúmeros tratamentos espíritas para auxiliar. Ninguém vai tirar o remédio que o médico deu de uma vez, mas o próprio médico vai acabar diminuindo esse remédio até que seja retirado. Quais são esses tratamentos? A passeterapia, que é a pessoa tomar o passe toda semana certinho. A fluidoterapia, que é a pessoa tomar água fluida, trazer uma garrafinha para o centro, fluidifique, vai tomando a semana inteira aquela água fluida. O evangelho no lar, o estudo na casa espírita, o trabalho na caridade, o trabalho no bem. A gente tem hoje também o tratamento da depressão pelo magnetismo, que é muito estudado pelo Jacob Mello, que alguns centros repudiam, mas que tem dado muito resultado. Eu também participo desse trabalho em Rio Preto. Então, assim, o Espiritismo nos proporciona um entendimento e as formas de nós mesmos trabalharmos a nossa autocura. Mas nós temos que nos mexermos, nós temos que estudarmos. E o primeiro passo disso tudo é o autoconhecimento, que leva aonde? A reforma íntima. Mas antes de nós nos reformarmos, nós temos que nos conhecermos. E todos nós estamos aqui para sermos felizes. Tanto que tem um livro chamado Mereça Ser Feliz, que é do Vanderlei de Oliveira, que eu aconselho todo mundo a estudar. Tá? Eu estou pulando umas partes e finalizando, porque eu vi que a hora passou e não deu para falar tudo que eu queria. O que fica disso tudo? Primeiro, muitas vezes nós não estamos com depressão, nós temos melancolia. A melancolia nós temos como enfrentar, só com o evangelho. Quando a gente está com depressão, o Espiritismo tem um monte de tratamento para nos auxiliarmos, tá? Nós não vamos tirar remédio nenhum de médico nenhum, nós nem vamos falar para ninguém não seguir as recomendações médicas, não é isso, tá? O próprio médico, conforme você for se autoconhecendo, você for se tratando com o Espiritismo, você for interiorizando os ensinamentos da doutrina, vai começar a diminuir o seu medicamento até tirar.
Quinto, a parte que às vezes é espiritual, né? Muitas vezes as pessoas estão depressivas por obsessores. Isso também o centro tem como tratar. E eu ia explicar melhor sobre isso, mas hoje vai ficar para uma próxima vez. Vocês me perdoem, eu não tenho muita noção do tempo, até que horas que eu poderia ir. E eu espero que eu possa ter falado o que vocês estavam querendo ouvir, ou que serviu para alguém. Se não foi dos encarnados, que seja para os desencarnados que estão aqui presentes. E espero que todos nós possamos viver sem melancolia, com mais alegria no coração, dando valor ao que realmente importa. Que, por exemplo, eu estava vindo para cá, gente, eu olhei para o céu, tá uma lua linda, um céu lindo. Se olhar para esse céu lindo, depois de um dia que choveu, graças a Deus, a gente está precisando tanto de chuva. Olha quanta coisa boa aconteceu hoje. E daí se fulano caiu da escada? E daí se a economia não tá boa? Vamos focar no que vale a pena a gente focar. Ui. Sim. Agora eu vou te responder por mim e por algumas palestras que eu assisti, tá? Embora não seja estatístico. Eu acredito que sim. E a depressão, assim, que a gente já traz a endógena, me parece um ser, a endógena, né? E a gente, assim, parece que o cérebro já traz, né, de bagagem, aquela depressão. Ao longo dos anos, assim, vamos supor assim, que você se torna um espírito, através do conhecimento, através do trabalho, tudo isso que você falou. Ele pode se libertar dessa depressão? Lógico. Muitas vezes nós trazemos isso. Eu tenho um amigo que fala assim, que a gente está gravado nas matrizes da alma. Né? Ele fala assim, todos nós, em algum momento de alguma existência nossa, nós somos suicidas. Suponhamos que isso tenha acontecido na nossa última existência. É muito comum que eu traga essa depressão na próxima, né? Que eu já venha com isso desde pequeno. Mas a gente tem tido grandes resultados com o magnetismo, que são os passes de alinhamento dos chakras, com o passe espiritual, com a sessão de desobsessão, com tudo isso que eu falei, água fluida, trabalho, entendeu? E dentro da também, antigamente, hoje não vejo tanto. Antigamente tinha-se muito preconceito de as pessoas tomarem remédio para depressão. Até então, assim, foi na minha época, quando eu comecei a tratar com você. A pessoa que tivesse mediunidade, ela não deveria tomar um remédio para depressão. Isso é uma coisa errada. Bom, eu vou te falar o que eu penso, tá? Que eu não sou ortodoxa, tá, gente? Eu estou sempre estudando, eu estou sempre lendo, e eu leio de tudo. Inclusive, assim, algumas coisas que o Espiritismo condenaria, porque eu acho que eu tenho que ter conhecimento para eu poder julgar, ou para eu poder não acreditar, ou para eu poder saber do que se trata. Eu penso o seguinte, tá? Você é médium, você tem que trabalhar. De um jeito ou de outro você tem que trabalhar, porque senão você vai ficar louco, tá? A gente tem vários, assim, dizem que 90% das pessoas internadas em hospícios são médiums em desequilíbrio. Quem fala isso é o Inácio Ferreira, naquele livro Loucura e Obsessão, alguma coisa assim, tá? Então eu penso o seguinte, o médium precisa trabalhar. Se ele estiver tomando um medicamento, o que vai acontecer? Talvez esse medicamento bloqueie algum chakra dele, algum centro de força, que ele necessite utilizar no processo mediúnico. Mas quem comanda tudo? A espiritualidade. Então, se por acaso isso estiver acontecendo, a espiritualidade vai limpar para que naquele momento ele possa trabalhar, para que naquele momento ele possa servir de instrumento, para aquele momento ele possa fazer o serviço dele. E a mesma coisa se aplica no comer a carne vermelha, a mesma coisa se aplica no fumante, entendeu? Que eles falam assim, não, a pessoa fuma, ela não pode trabalhar, mas a pessoa é médium. Como é que ela vai se libertar do fumo se ela não trabalhar?
Aí eles recomendam assim, né, para o fumante, então você não fuma 2 horas antes. Então eu penso que minha crença diante dos meus estudos e diante do que eu vejo, que eu também sou médium, eu também trabalho em sala mediúnica. Eu penso que quem comanda tudo é a espiritualidade maior. E eles têm a capacidade de fazer tudo, de fazer uma limpeza em tudo. Tanto que a gente já viu casos, se vocês pegarem aquela trilogia do Esculpindo o Próprio Destino, Herdeiros do Novo Mundo, a espiritualidade maior fez com que um remédio, no caso um anticoncepcional, não funcionasse para que a pessoa em questão ficasse grávida, para que a pessoa em questão mudasse de rumo. Então, por que a espiritualidade não pode fazer uma limpeza na hora que você está para se mediunizar, você está para servir de fio condutor, que o médium é um fio condutor? Por exemplo, se você comer um pouquinho mais de carne, ou se você toma um remédio antidepressivo. Esse médium, provavelmente seja tomando, ele for muito forte, que deixa a pessoa meio, não, lógico, se a pessoa estiver dopada, não vai ter jeito. Só que eu tenho uma amiga que trabalha num hospital psiquiátrico que ela disse que eles estavam treinando os enfermos para que eles pudessem auxiliar outros enfermos. Então, a pessoa, às vezes, não vai mediunizar e dar uma comunicação. Mas nada impede que a pessoa sirva para dar dispersivo. Qualquer um pode dar dispersivo, gente. Para quem não sabe o que é dispersivo, são aqueles passes de limpeza. Por exemplo, a gente pode fazer movimentos assim, são mais rápidos. Movimentos assim, às vezes a gente faz em volta da pessoa, às vezes a gente faz assim, bem rápido se a pessoa estiver numa maca. Entendeu? Dispersivo, qualquer um pode dar dispersivo. Se alguém falar para mim que qualquer um não pode dar dispersivo, eu também discordo. Porque, na minha opinião, é a primeira coisa que o espírita tinha que aprender a fazer era dar dispersivo. Eu acho assim, descobriu-se médium. Primeiro, vamos pôr para dar dispersivo. Primeira coisa. Vai estudando e dando dispersivo. Estudando e dando dispersivo. Deu. Vamos aprender a dar passe. Quer coisa melhor para o médium do que dar passe? Às vezes o médium não tem preparo naquele momento para passar na mediúnica. Vamos dar passe, vamos dar dispersivo. Liberar as energias. Agora, nem que se for, eu falo, nem que se você começar a dar passe na planta em casa. Eu faço isso com o pessoal que está iniciando, assim, no grupo de estudo do Livro dos Médiuns, que a gente faz de domingo, aparece muito médium iniciante. E eu falo assim, sabe o que você vai fazer? Você vai dar passe na tua planta. Vamos ver como que a tua planta vai se comportar na semana você dando passe nela. Vamos ver se essa planta vai revigorar ou se essa planta vai chegar no fim da semana e vai estar morta. Vamos ver o que vai acontecer. Entendeu? Então, mas é o que eu falei, eu não sou muito ortodoxa, né? Eu leio muita coisa, eu virei psicoterapeuta holística, então eu acredito muito na energia, acredito em várias coisas que um pessoal mais antigo, que não estudou Kardec, porque tudo isso tem em Kardec também, mas que não estudou Kardec, discorda, né? E fala que a gente está tudo louco. Então, sim. E ela fala assim, vai no céu, vamos lá. Ela falou assim, eu não vou não. Porque eu fui lá uma vez, quem estava dando passe era uma agiota. Então, assim, nem foi nada, né? Assim, bom, aí nós vamos entrar na seguinte situação. Olha como os nossos vícios morais afetam o nosso dia a dia. Então, talvez por um vício moral nosso, nós estamos impedindo que uma pessoa receba o auxílio que ela precisa, porque essa pessoa fica com medo de que não vai estar recebendo. O material, isso. E aí... esse pensamento, tem que tomar cuidado com certas atitudes. Isso acontecia muito comigo.
eu participo de um grupo, né, que eu montei no centro para auxiliar as pessoas que têm vícios. E eu participei, fui voluntária há mais de 5 anos no Amor Exigente, mais de 5 anos no Desate, do Francisco de Assis. Fiz curso de conselheira na prevenção ao uso de drogas e, eventualmente mesmo, eu saio, às vezes, com alguns amigos e tomo, às vezes, um chopp. E sou médium, né? Então, quer dizer, é abominável se você analisar que eu faço isso diante desse conceito, do exemplo e tudo mais. Mas aí eu penso assim, esse eventualmente é bem raro. Será que eu estou fazendo tão mal assim? Não sei. Mas e se passa alguém? E se naquele momento passa alguém que é assistido, por exemplo, do grupo? Vai virar e falar assim, ué, mas ela fala para não beber e ela tá lá e tomando um chopinho. E aí? Como é que fica? É. Eu acho que tem uma parte na vida que fala assim, nossa, mas esse seu irmão, eu acho que significa mais ou menos isso. Porque a pessoa vai ficar, né? E você vai prejudicar ele naquela. Agora sim, isso que você me falou aconteceu com a gente por um período. A gente tinha um conhecido que tinha muitos problemas no dia a dia e é palestrante espírita. E aí meu pai falava, não vou lá para assistir palestra desse cara, porque esse cara tem trocentos mil problemas. Aí eu falo assim, gente, ele é palestrante, ele é trabalhador espírita, ele é passista, ele é médium, ele é ser humano como outro qualquer. Estamos todos sujeitos a brigar com o vizinho, estamos todos sujeitos a pisar no rabo do cachorro do outro, estamos todos sujeitos a bater o carro e ter um problema no trânsito, estamos todos sujeitos a... Aliás, estamos mais propensos, eu falo, porque você começa a frequentar o centro, primeiro vem a aprovação de tudo isso, né? Para ver se você vai continuar firme. Então, assim que você começa a frequentar o centro, vem tudo isso. O pneu do carro fura, a vizinha briga com você no dia de você ir para o centro. No trabalho mediúnico, então, na minha casa a gente já sabe. Como o trabalho principal que a gente faz é de terça-feira, eu e minha mãe, todo mundo em casa já sabe. Terça-feira é o dia que tudo acontece na minha família. Então, todo mundo já acorda preparado, certo? Respira fundo, tenta rezar o dia inteiro e já vi as coisas. Eu mesmo já vejo as coisas acontecendo. É terça-feira, tá tudo certo. Então, assim, somos seres humanos, né? Somos passíveis de erro. Sim. Diferente daquelas. Isso. Diferente das pessoas que não vêm e não encaram o trabalho. Porque a gente está encarando o trabalho espírita, seja de distribuir papel na porta, de encher copinho de água, de dar passe, de fazer palestra, de ajudar na evangelização, de limpar o centro, de fazer sopa, quer que seja que nós estamos trabalhando no centro espírita, nós estamos dando o nosso braço a torcer, estamos dando a nossa cara a tapa, estamos tentando. Não significa que a gente virou santo. Nem perfeito. Então, também não significa que porque nós somos espíritos e estamos fazendo tudo isso, nós não vamos sofrer de depressão. Só que aí nós temos o conhecimento para a gente aprender a lidar com os nossos defeitos, para a gente aprender a lidar com tudo isso. Gente, vamos fazer a nossa prece? Senão a gente não termina hoje. Para mim não tem problema, mas daqui a pouco vocês vão me xingar. Nós queremos agradecer à espiritualidade amiga, a oportunidade de estarmos todos juntos aqui nesta casa abençoada mais uma vez. Queremos pedir aos nossos benfeitores que abram as nossas mentes para que um pouquinho do que nós estudamos fique guardado e para que consigamos no dia a dia nos recordarmos e ir colocando em prática. Pedimos a espiritualidade amiga que nos dê forças para todos os momentos em que fraquejarmos, que nos dê condições de melhoria, condições de lembrarmos dos ensinamentos para o nosso bem no dia a dia. Pedimos também que dê a cada um de nós o remédio que nós precisamos, especialmente quando entrarmos na Câmara de Paz.
cada um de nós receba a energização necessária para o problema que cada um esteja passando. Benfeitores espirituais, acompanhem-nos, estejam conosco, dirigindo os nossos passos, hoje, agora e sempre. E especialmente esta noite, quando estivermos em desdobramento, no sono físico, para que possamos estar na seara do Pai, ou estudando, ou encontrando os nossos entes queridos, fazendo o bem, que não nos debandemos para os nossos vícios morais no decorrer dessa noite. Estejam conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.